presente. Conversar sobre aquilo. Nossa, filha, você viu que legal? Você gostou de brincar com seus amiguinhos? Do que vocês brincaram? Ah, tinha um tio lá. Qual foi a brincadeira? Sempre oportunizar a criança a falar. Na escola também. Filha, como é que foi lá? E aí, brincou com seus amiguinhos? Poxa, e aí o que vocês fizeram? Aconteceu isso. Nossa, mas o que fulano falou? Pô, se interessar pelos assuntos da criança, né? Nós temos um caso aí muito, muito triste na mídia, né? Todo mundo acompanhou. Foi o caso daquele menininho que foi assassinado brutalmente, né? Ele tentou dizer para os pais que as coisas não estavam bem. Ele tentou falar para o pai, ele tentou falar para a mãe, ele tentou falar para a babá. E as pessoas diziam o que para ele? Não, tudo bem, vai passar. Não deixavam nem ele se expressar, não deixavam nem ele terminar de dizer as atrocidades que estavam acontecendo. Então a gente precisa oportunizar a criança de falar em casa. O diálogo é tudo. Quando a criança vem com uma pergunta, né? Ai, mamãe, como é que a criança, como é que o bebê, como é que eu saí da sua barriga? A mãe se choca, todo mundo se choca, todo mundo paralisa e ninguém responde nada. Não, isso não é assunto de criança. É sim, claro que é assunto de criança. Ele quer saber como é que foi que ele nasceu. Ele quer saber como é que ele saiu da barriga da mamãe. E a resposta, gente, é sempre as mais simples. É sempre, a gente pensa, às vezes, como adulto, nós temos que pensar como criança. Bom, como você nasceu, a mamãe foi para o hospital, você nasceu num hospital e você saiu da barriga da mamãe, né? O médico cortou a barriga da mamãe, ou você saiu pelas partes íntimas da mamãe, que ela laceia para o bebê sair. Acabou. Tem alguma coisa que eu não possa ter dito para a criança? E eles entendem. Acabou. E você só vai dizer o que ele perguntou, nada mais. Né? Porque a gente tem mania de querer explicar muito. Não. Né? E eu acho legal assim, toda vez que a criança traz uma pergunta, a gente sempre pergunta da onde ela escutou aquilo. Até pra gente saber do que a criança está falando. Tem um videozinho muito interessante nas redes sociais, eu uso muito, principalmente quando eu vou dar palestra para educadores, que é do azeite, né? Então a mãe tá lá batendo um bolo, a criança tá fazendo lição, daqui a pouco ela olha e fala: mamãe, o que é virgem? Aí a mãe fica em pânico, né? Meu Deus, como é que eu vou explicar isso pra minha filha de 5 anos, 6 anos, o que é virgem, né? E aí ela começa, não, porque eu conheci seu pai, a gente começou a namorar, e aí ela começou a trazer coisas que não tinham nada a ver pra criança, aquele monte de informação, e aí os corpos se juntam, e aí, bom, você entendeu? Aí a menina falou assim, mais ou menos, mas o que é extra virgem? Ela tinha acabado de ler o azeite. E ela só queria saber o que era virgem. Então, assim, se a mãe tivesse perguntado aonde você escutou isso, a criança teria falado, aqui, mamãe, né? E ela já saberia do que a criança exatamente estava querendo saber. Então, falar daquele ponto específico. Não, sempre a gente responde só aquilo que a criança perguntou, só. Pode ser que ela vai, daqui a pouco ela volta com outra pergunta, mas tudo bem, a gente só responde exatamente aquilo que a criança perguntou. E essa autonomia que você falou de se limpar, de ir no banheiro, essa autonomia da educação também vai ensinando ela a entender que aqui não pode, aqui pode. Sim. É o que eu falei, na autonomia é importante em casa, né, a gente falar, na escola também a gente sempre reforçar, né, agora é importante a gente sempre dizer, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, né, e explicar para as crianças o que é parte íntima, né. Isso, tem uma pergunta aqui do Eric falando assim, isso é válido para as pessoas da mesma família? Há também aquele perigo, como é que eu falo e começa por quê? Então, eu fico até arrepiada quando me vem essa pergunta, gente, porque assim, eu vou trazer um dado muito importante, e esse dado, gente, é dos direitos humanos, tá? É do Disque 100. Nós temos mais de 63% das crianças que sofrem violência sexual infantil dentro da própria casa.
são crianças que sofreram violência por pais, mães, padrastos, avós, tios, primos, pessoas que são da sua própria família. Então, a gente hoje, infelizmente, eu costumo dizer que a sociedade está doente. A gente não sabe mais o que as pessoas fazem, o que as pessoas frequentam, onde as pessoas buscam informação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com todas as pessoas de casa, né? Então, por isso é que eu disse, né? Não sentar no colo de ninguém, nem do vô, nem do tio, nem de ninguém. Não precisa sentar no colo. Senta do lado, senta no sofá, senta todo mundo no chão. Então, quando eu disse assim, lembra que eu falei, a informação deve valer para tudo e para todos, né? Então, essa preocupação sua é pertinente, sim. A gente tem que tomar cuidado com todos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um filho de 21 anos. Nunca deixei ele dormir na casa de ninguém. Porque, infelizmente, né, a gente não sabe. Nós temos um problema hoje que é um problema muito pontual, né? Muitos idosos, para manter a sua sexualidade, vão buscar aquela pílulazinha azul. E aí depois eles não sabem o que fazer com o que eles estão sentindo, porque às vezes não tem uma pessoa ali, né, para estar tendo uma relação sexual afetiva. E aí acaba fazendo o quê? Acaba pegando as crianças. Nós temos uma situação. E temos várias situações. Nós temos os abusadores ocasionais, né? Porque as pessoas falam muito em pedófilo, né? Infelizmente, os pedófilos são só 10%. 90% dos abusadores, eles são ocasionais. Eles aproveitam uma oportunidade que aquela criança está ali do ladinho dele, que aquela criança está vulnerável, que aquela criança ali às vezes está carente de carinho, de atenção, de afeto, de amor, né? E se aproveita dessa criança, infelizmente. Então, é pertinente, sim. E isso é para todos. Né? Não sentar, não tocar, não ficar naquele, né? Por exemplo, o abusador, ele às vezes brinca muito de fazer cosquinha. Por quê? Porque no meio das cosquinhas ele aproveita e vai passando as mãos em várias partes do corpo. Então a gente precisa ficar alerta quando a gente vê alguém assim, brincando muito de fazer cosquinha nas crianças. Parece loucura, né? A gente fala assim, nossa, a gente não pode mais nada. A gente precisa ficar alerta, a gente precisa ficar de olho. Mais de 70% das crianças abusadas têm de 1 a 5 anos. Que é aquela fase que é mais difícil de se expressar, né? Na verdade, não é que é difícil de se expressar. A criança se expressa, nós é que temos dificuldade de entender o que a criança está expressando. Mas a criança, ela expressa sim. Porém, quando uma criança não fala, é mais complicado. E quando a criança não entende o que é a violência. Entende? Porque, por exemplo, o que é violência sexual para você? Né? Então, às vezes as pessoas acham que a violência sexual é só quando tira a roupa da criança, quando toca nas partes íntimas. E, na verdade, o abuso sexual é desde o momento que eu olho para uma criança desejando ela como objeto sexual. Então, por exemplo, simplesmente ter uma criança tomando banho ou se trocando e ter um adulto ali olhando aquela criança e desejando aquela criança já é considerado abuso. Assim como nós mulheres nos sentimos extremamente incomodadas quando um homem, a gente costuma dizer, né, tá me medindo, né, de cima a baixo, né, tá me comendo com os olhos. Realmente, isso é um abuso. Ele está te olhando como objeto sexual. Mas se você for uma mulher, não é considerado abuso porque você é maior de idade. Mas você ter essa situação com uma criança e um adolescente, sim. A gente ainda tem isso de, está me comendo com os olhos. A criança, ela nem percebe. Ela nem tem. Aí fica mais fácil para eles. Sim. E muito mais difícil para a criança. Por isso é tão importante a observação, monitoramento e os pais. Como é importante o papel dos pais na vida da criança. A gente fica, né? Eu quero ser mãe. Gente, como é uma responsabilidade, como a Cris bem disse, para o resto da vida, você colocar um serzinho no mundo, e a gente até se assusta com esse mundo hoje, a gente fala muito isso aqui também,
que a gente está numa sociedade doente, que as pessoas precisam entrar em contato consigo, se conhecer, se tratar, procurar um psicólogo e entender, porque é muito louco tudo isso que a gente está vivendo. E cada vez mais, cada notícia que você vê que uma criança foi abusada, que uma criança... Porque a criança, ela... É um ser indefeso. Ela não faz nada ali, né? É extremamente uma doença do abusador. Sim. E aí eu fico pensando, Sandra, o que uma criança chama a atenção dela? Ela não tem nada, né? Porque adulto ainda você tem lá a bunda, o seio, corpo. Ela não tem o corpo, ela é um serzinho ali tão natural, tão indefeso. E alguém fazer mal ou desejar ou pensar uma maldade é de doer o coração. Mas aí a gente tem, né, os transtornos mentais, a gente tem a questão do alcoolismo, a gente tem a questão da droga, então, assim, e a gente tem a questão das famílias disfuncionais. Né? Então, são muitas coisas que se misturam e nós temos também a questão cíclica, né? Porque alguns dos abusadores também foram violentados. Também, em algum momento da sua vida, foram vítimas de violência. E aí aquela coisa cíclica, né? Eu tomo uma dor para mim e aí eu replico aquilo que fizeram comigo. Então, assim, são muitas situações que envolvem a questão da violência, né? Nós temos também, eu costumo dizer que a falta de religião também é muito complicada, né? A falta de você acreditar em alguma coisa, você ter, né, um entendimento sobre somos todos irmãos, né? Todos nós temos os mesmos direitos. Isso, às vezes, dentro da religião, é muito bem abordado, né? Então, as pessoas se distanciaram muito da família, se distanciaram muito da religião, se distanciaram muito do que é saudável, né? Então, infelizmente, a gente vai ter esses números aí assombrosos, né? Cris, aproveitando, me veio uma pergunta. Como que hoje em dia a gente tem uma sociedade onde os pais trabalham muito, a criança acaba ficando com a avó, com a avó, para poder os pais conseguirem, né? Sim. E como que a gente deve conversar com a criança? Porque às vezes a criança acaba ficando o dia inteiro na casa do avô, da avó, a gente acaba só pegando à noite. Como que a gente pode estar alertando a criança, a gente deixa na casa do avô, da avó fala assim, olha, mas deixa que para tomar banho em casa, e se precisar ir no banheiro, só vai no banheiro com a vovó, como que... Eu costumo dizer assim, né? A gente não pode falar muitas coisas diferentes, porque a gente acaba confundindo a criança. Então, é aquilo que eu disse. A informação, ela tem que ser igual para tudo. Então, por exemplo, olha, vai ficar na vovó. Lógico, pode tomar banho com a vovó? Pode, não vejo problema nenhum. Mas já ensina desde cedo a criança a se lavar. Olha, em casa, esse movimento em casa é muito importante. Vamos tomar banho? Vamos lá pro chuveiro? Vamos. Ó, agora... A mamãe vai ensinar você a lavar suas partes íntimas, lavar a pepequinha, lavar o pipiu. Ó, passa sabonetinho na mão. Agora, ó, esfrega, põe o dedinho, passa, puxa, estica. Ensina a criança a se lavar. Quando ela for quando ela for tomar banho lá na casa da vovó, da titia, não precisa ninguém lavar a parte íntima dela. É natural, ela já tá acostumada. Ela vai dizer, não, eu sei. E aí a gente até pode deixar um recadinho, olha, mamãe, eu tô ensinando ela a tomar banho sozinha, então se ela fizer esse movimento de tomar banho sozinha, tudo bem, deixa que tá tudo bem, porque a gente está em treinamento, a gente está em aprendizagem, então deixa ela tomar banho sozinha, a gente está fazendo autonomia por causa da escola, da escolinha, então deixa ela se manipular sozinha, tudo bem, não se preocupa, chegando em casa, se precisar dar um banho mais profundo, a gente dá, não tem problema. E a gente vai trazendo a coisa com muita naturalidade, né? Mas aproveitar esses momentos com a criança, de ensinar ela a se manipular sozinha. E assim, desde bem pequenininha mesmo. Hoje, né, você estava falando, né, que ela ajuda aí nas coisas novas. Essa geração já nasceu falando, sabendo. As crianças de 2 anos já querem escolher a roupa que vai vestir.
né? É verdade. Então, se vai escolher a roupa que vai vestir, também tem que ter autonomia, né? Pra se limpar, pra se lavar, pra tomar banho. A escola já fala assim para as mães: olha, no verão, quem fica integral, a gente dá o banhinho para tirar o suor. O banhinho higiênico, como eles dizem, é em casa, mamãe. Então você vai usando esse é só termo. pra tirar o grosso, né? É, tirar o suor mesmo, dar uma refrescada. Então já vai ensinando, usando esse termo: ah, mãe, deixa o banho higiênico eu dou em casa, mas deixa ele se lavando para tirar o suor, não se preocupa, que isso é importante. E a gente fala muito da cultura, da educação. Tudo começa na educação. A educação em casa e esses pais se permitirem a conversar. Eu tenho conhecidos que os pais não dão... Hoje a gente já tem aí os pais super participativos e entendendo a função dele de pai. Mas tem muitos ainda que... eu não dou banho, eu não vou limpar, eu não troco fralda, eu não passo pomada. O próprio pai tem um preconceito. Cuidado. Se é menina, eu não faço. Ou tem todo um cuidado. Não, porque eu tenho medo de machucar, porque é menina, porque eu não sei como lava. Então, naquelas reuniões de pais, quando se junta, a gente ouve várias coisas. E tudo isso, quanto mais natural for, quanto mais você trocar, e ali na troca você conversar, que é o papai e a mamãe que troca, que tem que tomar o cuidado, que explicar, né, o nome que você utilizar, a nomenclatura que você quiser usar e tiver o hábito em casa. Essa conversa já vir, que tinha esse tabu. O meu pai e minha mãe